Acontece na cidade. Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, o espetáculo infantil Brincar de Pensar, contos de Clarice Lispector, no palco para pessoas grandes ou pequenas, faz temporada no Teatro Décio de Almeida Prado, no período de 1º a 30 de abril. E para falar desse espetáculo, o nosso contato é com a diretora Vanessa Bruno. Vanessa, seja bem-vinda à Rádio Baruch FM. E primeiro eu gostaria que você falasse do Vulcão, né, que é uma criação de pesquisa cênica que você faz parte. Me fala um pouco dos trabalhos que vocês realizam com essa companhia. Legal, obrigada, Frânio, obrigada pelo espaço, muito prazer estar aqui na rádio com vocês. O Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, ele é um coletivo formado por mim, pela preparadora corporal e atriz Lívia Vilela, pelo produtor e ator Paulo Salvetti, pelas atrizes Rita Grillo e Elisa Volpato. Nós nos unimos no intuito de colocar para fora o que nos serve por dentro, assim mesmo, e de colocar a nossa criação, vontades criadoras que a gente tinha em comum, cada um propiciando para o outro uma interlocução. Então, nem todos os projetos, todos fazem parte, mas a gente coloca a interlocução democrática desses criadores e a gente discute o projeto e a partir desse projeto ser votado, a gente realmente escala uma ficha técnica com criadores que a gente acha que é mais adequado para o trabalho. O espetáculo Brincar de Pensar Contos para Clarice Lispector no palco para pessoas grandes ou pequenas é um espetáculo do nosso repertório, do repertório do Vulcão, e que ele dialoga com a pesquisa que a gente tem tido em comum com o deslocamento da literatura para o palco. Outro espetáculo com a atriz Rita Grillo, A Dor, a partir dos diários da Marguerite Duras. Outro com a Elisa Volpato, que é a partir da vida e obra da Sylvia Plath. A gente reuniu esses espetáculos em função do deslocamento da literatura para a cena, então não são espetáculos que têm uma dramaturgia, um texto preparado para teatro, mas o nosso desafio é trazer grandes autoras para a sala de ensaio e na sala de ensaio a gente criar um espetáculo com esses textos dessas grandes autoras. E aí, para mim, essa é uma proposição minha desse espetáculo da Clarice. Era muito importante a gente criar um espetáculo onde a gente colocasse as palavras da Clarice em cena para pessoas grandes ou pequenas, ou seja, para pais e filhos. Então, a Clarice escreveu muitos textos para o Jornal do Brasil entre 67 e 1973. E desses textos que ela não escreveu para criança, mas que ela escreveu para um público geral, a gente coleta e eu acho que a gente consegue realmente conversar com a criança e conversar com o adulto. Então a gente faz uma narrativa que o adulto acompanha e ele lembra das suas memórias de infância, devaneios e tudo mais, e a criança pega por um outro viés e navega nessa imaginação da personagem feita pela Isabel Wilker, que é a Marília, que foi uma personagem que a Isabel criou com a gente na sala de ensaio e que a gente agora pode compartilhar com o público lá no Décio de Almeida Prado, esse teatro no Itaim. Vanessa, e o importante também, né, é despertar na criança, no público infantil, até esse interesse pela literatura e pelos grandes nomes da nossa literatura, como é a Clarice, né? Sim, naturalmente o espetáculo desperta mesmo o interesse pela leitura. A gente faz uma peça como se tivesse o público virando as páginas de um livro, a gente faz a peça em capítulos. E também uma coisa que é tão importante é essa faculdade de pensar que pensar é brincar, né? Ou seja, que o pensamento não é uma coisa chata, ou que o estudar, ou que descobrir coisas é uma coisa que precisa ser só, né, não ser gostosa, mas que pensar é brincar. Então esse mote do espetáculo, ele é muito dado pelas palavras da Clarice, né, que tem uma relação da literatura com questões metafísicas mesmo, né, de o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, de onde viemos, por que carne tem gosto de carne, é uma das perguntas do espetáculo, ou se eu fosse eu mesma, quem eu seria, que é um texto da Clarice que ela diz, se eu fosse eu, como que eu ia agir? Então ela vai colocando questões filosóficas mesmo para pensar de um jeito muito divertido e a personagem ao entrar num sótão vai descobrindo materiais retrôs, então uma máquina de escrever,
um baú, depois ela descobre também umas fantasias de carnaval, mais pra frente ela descobre uma vitrola, e isso vai fazendo com que ela brinque de pensar, brinque de imaginar, brinque de criar ligações com as palavras e vá se perguntando sobre o mundo à sua volta. E aí a gente acaba trazendo 8 contos da Clarice, que é o Brincar de Pensar, o Se Eu Fosse Eu, o das vantagens de ser um bobo, que ela vai falando o quanto é importante a gente conservar na gente, né, a ternura e não a gente ficar sendo esperto, né, que a esperteza não é uma coisa bacana. Também a gente trabalha com um outro conto que chama Restos do Carnaval, que é também memórias da Clarice sobre o Carnaval, e o Felicidade Clandestina, que é essa menina que não conseguia um livro, e ela vai atrás desse livro várias vezes, até a hora que ela consegue o livro na mão e ela poder ler um livro, é uma alegria. Então, o espetáculo passa por esses lugares que eu acho que estão na nossa memória como adulto e que a gente se identifica, mas também a criança vai fazendo esse percurso de o quanto pensar é legal, o quanto devagar é bacana, o quanto ter pensamentos diferentes e o quanto a vontade mesmo de ler e brincar com as palavras. Então ele é um espetáculo muito lúdico, com projeções, onde palavras que talvez as crianças não conheçam tanto, a gente faz uma brincadeira como se fosse um dicionário, palavras nesse espetáculo multimídia saindo desse baú. Então tem essa inserção em vídeo, que acompanha muito o espetáculo, e esses objetos para a gente trazer essa brincadeira em cena. E eu acho que é muito importante, né, Vanessa, um espetáculo que resgate essa coisa de brincar, de pensar, porque hoje a gente vive num mundo tecnológico onde às vezes é passada essa ideia, devido à tecnologia, que tudo está pronto. Então hoje a gente percebe que desde a criança até passando pela adolescência, o jovem, ele não para pensar, quer dizer, a gente está tirando um bem preciosismo do ser humano, que é o pensar. Porque está tudo muito pronto, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Acho que o espetáculo, ele traz isso Ele toca nesse lugar da importância da gente se relacionar com a filosofia, no sentido de que é ela que nos humaniza e que pode fazer com que a gente crie soluções mais positivas para o nosso mundo, para o mundo à nossa volta, o que a gente vê, o quanto estamos precisando, né? De soluções em todos os âmbitos, né, e nas nossas soluções políticas, como que a gente pensa melhor sobre isso, e também nosso convívio social, cada vez com mais pessoas no planeta, e da nossa alimentação, e da parte ecológica, como a gente se relaciona com o consumo. Então a gente realmente não tomar o que nos é dado como verdade, e a gente conseguir questionar, entender os porquês, e a gente ir atrás para realmente se posicionar, fazer um posicionamento consciente. Ele vem dessa relação de prazer como pensar, né? Pensar o que eu estou fazendo aqui, como eu me relaciono em sociedade e como a gente pode criar um mundo mais acolhedor para todos nós, né? Isso faz parte de uma faculdade mesmo da gente se entender e questionar o que está à nossa volta. E se a gente realmente, como você disse, toma as coisas como prontas, que as coisas estão aí, né? A gente passa a ser só realmente um consumidor que vai consumir e gerar mais lixo nesse ambiente e passar pela terra sem a gente construir um mundo melhor de fato. Também, eu acho que além da preocupação de vocês, dessa transposição da literatura para o palco também, é a questão também de se utilizar da tecnologia, fazer um espetáculo multimídia, mas trazendo sempre e colocando em cena, como você bem falou, a questão da humanização, né? Então dá muito bem para trabalhar esses dois universos, da nova tecnologia, mas com o fator humano presente o tempo todo, né? Isso é um dos pilares nossos do Vulcão, Criação e Pesquisa Cênica, que é ter como motor principal e determinante o intérprete, né? A relação que o intérprete estabelece com a plateia, então essa humanidade mesmo na cena e essa preocupação com a condição humana e nossa, e ao mesmo tempo dialogar, né, com outras linguagens, então dialogar com a dança, dialogar com os vídeos presentes em cena, mas também com a linguagem multimídia que nos invadiu e como que a gente lida com ela,
de maneira criativa e artística. Também como que a gente lida com a música tem uma presença muito grande. A gente teve uma felicidade enorme de ter a cantora Tatiana Parra e o Fábio Barros, junto com o Edson Seco, que fez a nossa trilha sonora, musicando um conto inteiro da Clarice, que chama Só Uma Pergunta. Então é uma música inédita no espetáculo e que eles transformam em canção, e o elenco também dança essa música. Para a gente, nesse processo, também foi importante pensar que hoje o teatro contemporâneo ele tem características muito fortes, né, da fragmentação, de várias linguagens juntas, e que é importante também trazer para um público pós-alfabetização, a partir de 7 anos, é legal também trazer essas linguagens contemporâneas para o teatro infantil, para o teatro infanto-juvenil, e não só uma linguagem de teatro que a gente pensa, é para criança, então eu tenho que simplificar. Não, a criança hoje, ela tá tão sofisticada, né, que ela pode ter brincadeiras super simples e ela também tem um espetáculo fragmentado, e tem um espetáculo que junta linguagens e que a desafia. Então isso para a gente também era um mote muito grande na sala de ensaio, de fazer um espetáculo muito contemporâneo, assim, com linguagens contemporâneas do teatro adulto para criança. Vanessa, além da tua direção, né, do espetáculo, e que você já falou também da trilha sonora, da participação da cantora Tatiana Parra e do Fábio Barros, quem que faz parte do elenco? Então, a gente tem no elenco a Isabel Wilker, a Lívia Vilela, o Luiz Felipe Bianchini, e como stand-in um dia no espetáculo, a Elisa Volpato vai fazer uma participação. Foi uma felicidade muito grande a gente ter com a gente a Isabel Wilker. O pai dela, né, o José Wilker, ele esteve no primeiro espetáculo com o deslocamento da Clarice em 1965, que chamava Perto do Coração Selvagem, que foi um espetáculo dirigido pelo Falzarap, grande Falzarap, e que fez esse primeiro deslocamento com alguns trechos do livro do Perto do Coração Selvagem, com alguns trechos da Paixão Segundo GH, e o José Wilker, muito jovem, participou desse espetáculo. Eu e a Isabel, a gente se conheceu no CPT, eu ministro aulas de retórica lá no Centro de Pesquisa Teatral do SESC, né, coordenação do Antônio Cílio. A gente se conheceu lá e se aproximou, e eu vi ela num outro espetáculo e achei ela muito parecida com a Clarice jovem. E eu já estudava procedimentos para o ator trazer Clarice para a cena. Conversamos, ela me contou essa história do pai dela, que tinha participado desse primeiro espetáculo, e a gente foi para a sala de ensaio junto, começar a pesquisar, junto com a Lívia Vilela, atriz que também teve presente todo o espetáculo, que é minha parceira no Vulcão Criação e Pesquisa Cênica, e do Luiz Felipe Bianchini, que chegou depois. Foi, na verdade, o César Genaro que criou com a gente o espetáculo na sala de ensaio, mas ele teve que se mudar para a Austrália. Então o Luiz veio substituí-lo quando a gente estreou. Então foi uma sala de ensaio longa, assim, a gente ficou 1 ano e meio, a Frânio, na sala de ensaio, trazendo isso, pesquisando e entendendo, será que isso funcionava, será que não, como é que a gente podia fazer. E aí em 2013 fizemos algumas apresentações para o público na Mostra do Centro da Cultura Judaica, e em 2014 a gente entrou em temporada. Logo que a gente entrou em temporada, o José Wilker não pôde ver o espetáculo, porque, enfim, infelizmente, né, ele veio a falecer, e aí também foi um momento que também o espetáculo passou, eu acho que muito por uma parte emocional, assim, com a Isabel, e a gente continuou depois com o espetáculo em 2014, algumas apresentações em 2015, 2016, ano passado fizemos no Teatro de Arena, e agora estamos voltando para essa temporada de 5 semanas, abril todo, sábados e domingos às 16. Então, para a gente tem sido uma grande alegria a gente poder resgatar, né, o trabalho e reapresentar. E ele está de novo em temporada, não só com apresentações especiais, mas está realmente em temporada. Para a gente está sendo um prazer muito grande. E a Isabel e os atores fazem um trabalho lindo, assim. Sou muito orgulhosa do trabalho que eles estabelecem. E nessas outras apresentações que você citou, Vanessa, no ano passado, como é que vocês perceberam a reação do público, o feedback das mães, das crianças? Como é que foi isso para vocês? Foi muito positivo, assim, a crítica realmente falou muito bem do espetáculo,
A gente ficou muito feliz com as críticas que a gente recebeu no Guia da Folha. A Mônica Rodrigues da Costa indicou a gente em primeiro lugar na semana. Também a gente teve crítica do Didi Carneiro Neto, que é um crítico super importante no nosso teatro infantil. Então, assim, críticas muito positivas de como a gente leva a Clarice para todos. E que é muito fácil entender e ao mesmo tempo muito gostoso, e as crianças saem pensando muitas coisas. E do público a gente teve uma reação maravilhosa. A gente no Sesc Pinheiros, quando fizemos uma temporada lá, nós levávamos crianças de 9 a 10 anos e depois do espetáculo fazíamos debates. E as crianças entendiam tudo, ligavam as coisas, conversavam, perguntavam, iam até o cenário, pegavam nos objetos, falavam desse lugar da máquina de escrever, né, que alguns não conheciam, do telefone ainda com fio, e da vitrola, enfim, e dos trechos da Clarice. A gente explicava um pouquinho quem era a Clarice. Então foi uma abordagem muito, muito gostosa com o público, e a gente teve uma reação muito, muito positiva, o que nos deixou, assim, muito, muito felizes, né? Depois de tanto trabalho, a gente ter essa acolhida do público. Vanessa, e para esse espetáculo no Teatro Décio de Almeida Prado, né? E até mesmo para o coletivo Vulcão, como que está a questão do apoio cultural? Eu gosto sempre de abrir espaço. Vocês têm algum apoio cultural? Olha, essa temporada nós estamos fazendo absolutamente independente, né? O teatro, ele não oferece nenhum tipo de apoio para o coletivo, nem para o grupo, nem para a peça. Ele cede o espaço. Então nós estamos mesmo com 90% da bilheteria, e a gente resolveu mesmo assim, com a abertura que nos deram no teatro, a gente resolveu fazer a peça com os nossos próprios recursos. Então toda a equipe se motivou e quis fazer o espetáculo, porque a gente acha que realmente a gente precisa estar em cartaz com espetáculos com esse conteúdo, e a gente gostaria que o público compartilhasse. Está em ingressos populares, né? R$14 a inteira, R$7 a meia, e a gente acredita mesmo que isso a gente tem que trabalhar e fazer o espetáculo rodar e mais pessoas verem, e a gente mobilizar todo mundo, porque o teatro também, hoje em dia, ele é uma resistência, né? A gente está em cartaz, está apresentando as coisas, o lugar da cultura hoje no nosso país é um lugar de resistência, e eu acho que nos calarmos e ficarmos em casa não é o que vai resolver. Então a gente está com o espetáculo em cartaz, e também a gente acredita na importância da nossa política pública mudar, ter um interesse maior pela cultura, chamar os artistas para dialogar, entender o que a gente precisa, como precisa. As grandes verbas de teatro que estão congeladas para cá, para São Paulo, né? E isso faz com que prejudique uma gama de pessoas. As pessoas acham que só os artistas, mas também todos os técnicos que estão envolvidos e tantas outras pessoas que estão envolvidas para que aconteça, né? Esse trabalho, que é um trabalho que, além de movimentar também muita gente, movimenta também muito emprego, e que também toca o nosso coração, e a gente também precisa disso, né? Então a gente está fazendo esse espetáculo completamente numa produção independente, e convidamos a todos para estar com a gente lá, mas realmente a gente precisa repensar mesmo a nossa relação com a cultura no nosso país. Bem, Vanessa, e quem quiser conhecer melhor o trabalho do Coletivo Vulcão, quem quiser saber mais informações sobre o espetáculo, quais são os canais de interação que vocês têm à disposição das pessoas? Nós temos o Facebook do Brincar de Pensar, tá lá como Brincar de Pensar, ou se não pode achar no @Clarice no Palco. E a gente também tem o Facebook do Vulcão, Criação e Pesquisa Cênica, que também dá para achar lá no @Vulcão Criação. Todo mundo pode curtir a página, pode deixar o seu recado, pode fazer as suas perguntas, enfim, e a gente está sempre em contato com o público por ali. Legal. Temos também o nosso site, quem quiser conhecer um trabalho geral do coletivo, www.vulcão.arte.br. Bem, quero agradecer muito a sua presença aqui na Rádio Baruch FM, seja sempre bem-vinda, Vanessa. E para encerrar essa nossa entrevista, né, eu gostaria que você deixasse uma música do teu gosto, do teu repertório pessoal, que você dividisse com os nossos ouvintes, para que a gente possa seguir na nossa programação. Qual música que você escolhe?
Olha, tem uma música que é muito do meu coração e que eu queria deixar aí para vocês, mas antes disso, quero agradecer muito a presença e o espaço, convidar todos da equipe da rádio e também todos os ouvintes para estar lá com a gente, sábados e domingos, no Brincar de Pensar às 16 horas, lá no Teatro 10 de Almeida Prado, no Itaim. E vou pedir para você, para eu poder ouvir por aqui, uma música que me coloca para frente, que eu acho super gostosa, que é uma música do Lulu Santos, quando a gente fala, eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. E eu acho que essa música ela é muito importante nesse momento de agora, da gente se manter esperançosos. Então, se eu puder, eu vou pedir essa música para vocês. Obrigado e seja sempre bem-vindo aqui à Baroque FM. Muito obrigada, Frânio. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. O espetáculo infantil Brincar de Pensar, contos de Clarice Lispector, no palco para pessoas grandes ou pequenas, está em cartaz no Teatro Décio de Almeida Prado, de 1 a 30 de abril, com sessões sempre sábados e domingos, às 16 horas. O teatro fica na rua Cujuba, 45, no bairro do Itaim Bibi, aqui na cidade de São Paulo. Mais informações pelo telefone 011 3079 3438. Repetindo, 011 3079 3438. Acontece na cidade.